Por que o ser humano experimenta a infelicidade? No meu ponto de vista, porque ele faz um uso incorreto da liberdade. A liberdade acarreta uma responsabilidade e que nós tenhamos que pagar pelas consequências dos nossos atos. E escolhas erradas trazem consequências ruins, e consequências ruins nos tornam infelizes. Vamos pensar um animal. Quando nós fazemos uma comparação entre os seres humanos e os animais, nós vemos que os últimos eles são mais felizes do que os seres humanos. Dificilmente se vê um pássaro triste, um cachorro triste, um gato triste, ou seja que animal for. Parece que os animais eles sempre estão contentes. E por que será isso? Porque os animais, eles não promovem escolhas erradas. Os animais não têm muito o que escolher, na verdade. Eles vivem segundo o seu próprio instinto e obedecendo às leis da natureza. Como o animal ele não tem uma racionalidade desenvolvida, ele não consegue bolar pensamentos para poder transpor as leis da natureza, ele não consegue burlar as leis da natureza. E como ele também não as burla, ele também não atrai para si consequências negativas e também não experimenta a infelicidade como resultado da transgressão. Então, no meu ponto de vista, a infelicidade humana, ela é um resultado da transgressão das leis universais. Existem leis, sim, no universo. Nós podemos até não compreendê-las, mas alguma coisa existe. Existe uma lei da causalidade, uma lei do retorno, que faz com que nós colhemos tudo o que nós semeamos, seja algo positivo ou seja algo negativo. E o problema é que o ser humano ele acaba fazendo um uso errado e equivocado da sua liberdade. Ele confunde a liberdade com o direito de poder fazer tudo o que ele quer. Mas quando se faz tudo o que se quer sem pensar nas consequências, vêm os resultados negativos, vem a dor, vem a aflição, e daí o ser humano também experimenta a infelicidade, porque a infelicidade ela é resultado da transgressão que o ser humano promove das leis universais. As leis universais, elas estão no próprio universo e nós precisamos procurar identificá-las e vivermos conforme os seus ditames, pois se nós vivermos contrariamente a estas regras, nós estaremos extrapolando a liberdade ela se transforma em libertinagem e daí se colhe a infelicidade, porque a infelicidade, ela é sim o resultado da transgressão das leis da natureza, ou das leis universais, das leis espirituais, ou como quer que nós as definamos, né? Então, o ser humano, ele precisa realmente ser muito cuidadoso frente às escolhas que ele faz, porque todas as escolhas elas trazem consequências. E dependendo das consequências que vêm, elas podem sim nos aplicar duros golpes, podem fazer com que nós experimentemos a infelicidade. E como eu disse, esta é resultado de um uso errado e inadequado da liberdade. Os animais, eles não têm liberdade, os animais, eles vivem segundo os seus instintos, ou os animais experimentam a verdadeira liberdade, não sei, mas pelo que eu vejo, os animais, eles se submetem às leis da natureza. E como eles não desenvolveram uma racionalidade apurada, eles também não inventaram instrumentos e mecanismos para burlar estas leis, ao contrário dos seres humanos, que usam a sua inteligência e a racionalidade para tentar aplicar um golpe às leis da natureza. E é por isso justamente que os seres humanos eles experimentam a infelicidade,
porque eles querem burlar tudo. Os seres humanos se tornaram grandes burladores da natureza, se tornaram corruptos, e corruptos acabam experimentando justamente o resultado das suas próprias corrupções, pois tudo volta para o ser humano da mesma forma como ele o semeou. Então, o ser humano, se ele quiser ser feliz, ele precisa fazer um uso melhor da sua liberdade. Ele precisa compreender o que é a liberdade. Enquanto que o ser humano continuar confundindo a liberdade com a libertinagem, ele vai continuar colhendo a infelicidade, porque a infelicidade, como eu disse, ela é resultado de um uso inadequado da liberdade, um uso errado da liberdade. Então, se o ser humano quer ser feliz, ele precisa compreender o que é liberdade e fazer um uso correto dela, pois do contrário, ele vai continuar colhendo a infelicidade, que é o que está acontecendo no mundo atual. Valeu, gente. Um forte abraço e até a próxima.